Jesus, o Rei dos Reis, tem o poder sobre tudo. Todas as forças lhe obedecem. Todo o mal lhe é subjugado. Está sob seus pés todos os inimigos. Vamos ler um trecho onde Jesus livra um homem da possessão demoníaca. Jesus está tão seguro que todos o obedecem. Mas indo todos colocar-se atrás dele, Jesus vai na frente sozinho e majestático, como se nada estivesse vendo nem ouvindo. Vai-te embora! Diz o homem. O urro daquela voz é de dilacerar. É um meio rosnado e meio ruivo. Parece impossível que aquilo possa ter saído de uma garganta humana. Vai-te embora! Para trás, eu te mato! Por que me persegues? Eu não quero te ver! O obsesso salta, completamente nu, moreno com barba e cabelos longos e desgrenhados. As madeixas pretas e cheias de folhas secas e de poeira estão caídas sobre os seus olhos turvos, injetados pelo sangue e que se viram nas órbitas. Sua boca espuma e sangra, porque o louco se golpeou com uma pedra cortante e disse: Por que eu não te posso matar? Quem é que amarra a minha força? És tu, diz o demônio. Jesus olha para ele e continua a ir para a frente. O louco rola no chão e se morde. Espuma ainda mais. Fere-se com uma pedra, levanta-se, aponta com o dedo para Jesus, para o qual ele olha fixamente, todo transtornado, e diz: Ouvi! Este que aí vem. Cala-te, demônio que estás no homem, eu te ordeno, disse Jesus. Não, eu não me calo, não. Que é que há entre nós e ti? Por que não nos tratas bem? Não te bastou ter-nos confinado no reino do inferno? Não te bastas ter vindo para tomar-nos o homem? Tu que és grande e poderoso, passa e conquista, se é que o podes fazer. Mas deixa que nós façamos o que quisermos e causemos prejuízos. Nós somos para essas coisas. Ó, mal, não posso dizer, não faças o que eu te digo. Não posso maldizer-te, eu te odeio, eu te persigo, eu te espero para torturar-te. Eu te odeio e odeio aquele do qual tu procedes. E odeio aquele que é o espírito, eu odeio o amor, pois eu sou o ódio. Eu te quero maldizer, eu te quero matar, mas não posso por enquanto. Mas eu te estou esperando, ó Cristo. Estou te esperando. Eu hei de ver-te morto. Ó hora de alegria, não? Não é de alegria, não? Morto tu? Não? Não estarás morto e eu estarei vencido. Sempre vencido. Ah, é o auge do paroxismo. Jesus continua a dirigir-se para o obsesso, mantendo-o sob os raios dos seus olhares magnéticos. Jesus está agora completamente sozinho. Os apóstolos e os populares ficaram lá atrás, estes últimos atrás dos apóstolos, e os apóstolos afastados pelo menos uns 30 metros de Jesus. Alguns dos moradores do lugar, que me parece muito povoado, e também ricos, saíram atraídos pelos gritos e estão olhando a cena. Prontos também eles para fugir, como os do outro grupo. A cena está formada assim. No centro está o endemoniado e Jesus, já a poucos metros um do outro. Atrás de Jesus, do lado esquerdo, estão os apóstolos e os populares. À direita, atrás do endemoniado, estão os moradores do povoado. Jesus, depois de ter dado a ordem para que o diabo se calasse, também não falou mais nada. Somente ficou olhando fixamente para o obsesso. Agora, porém, Jesus levanta os braços, estende-os na direção do endemoniado
e está para falar. Mas os urros do endemoniado tornam-se verdadeiramente infernais. O obsesso se contorce, pula para a direita, para a esquerda, para o alto, parece querer fugir ou investir contra Jesus, mas não consegue. E pregado ali, impossibilitado de fazer suas contorções, não pode mais fazer movimento algum. Quando Jesus estende os braços, com as mãos também estendidas, como quem está jurando, o louco urra com mais força. E depois de ter dito tantas imprecações e dado risadas e blasfemado, ele se põe a chorar e a suplicar. Para o inferno não, no inferno não, não me mandes para lá. A minha vida já é tão horrível aqui mesmo, neste cárcere de homem, que eu quero percorrer o mundo e despedaçar as tuas criaturas, mas lá, não, deixa-me fora. Sai deste homem, eu te ordeno. Não! Sai! Não! Sai! Não! Em nome do Deus verdadeiro, sai! Oh, por que é que me vences? Mas eu não saio, não. Tu és o Cristo, Filho de Deus, mas eu sou. Quem és? Eu sou Bezebu, eu sou o dono do mundo, e não me dobro, eu te desafio, ó Cristo. O possesso se imobiliza de repente, fica rígido, quase hierático, e fita a Jesus com olhos fosforescentes, movendo apenas os lábios, emitindo palavras ininteligíveis, e fazendo com as mãos levadas para as costas e com os cotovelos dobrados alguns leves movimentos. Jesus também se deteve, com os braços agora cruzados sobre o peito, olha para ele. Jesus move somente os lábios, mas não ouço nenhuma palavra. Os presentes estão esperando e são de parecer diferente. Ele não vai conseguir? Sim, agora o Cristo consegue? Não, o outro está ganhando? Ele é muito forte? Sim, não. Jesus descruza os braços. O seu rosto irradia autoridade e sua voz é como um trovão. Sai! É a última vez! Sai, ó Satanás! Sou eu que ordeno! Ah! E um urro muito longo, com uma aflição sem medida, nem quem vai sendo transpassado lentamente por uma espada sente uma coisa assim. Depois o urro se transforma em palavras. Eu saio, sim, tu me venceste, mas eu me vingarei. Tu me esmagas, mas tens ao teu lado um demônio, e nele eu entrarei para possuí-lo, investindo de todo o meu poder. E não haverá ordem tua que o arranque de mim. Em qualquer tempo e em qualquer lugar eu gero os meus filhos. Eu, o autor do mal, e como Deus por si mesmo se gerou, eu também por mim mesmo me gero. Minha concepção é no coração do homem, e este me pariu um novo Satanás, que é ele mesmo, e eu fico jubiloso por ter tantos filhos. Tu e os homens sempre encontrareis estas minhas criaturas, que são outros tantos como eu. Eu vou, ó Cristo, tomar posse do meu novo reino. Como tu queres, eu vou deixar-te este farrapo de homem estragado por mim, por meio dele que eu te entrego. Recebe uma esmola que Satanás te faz. Ó Deus, eu pego 1.000 e 10.000 agora, e tu os encontrarás quando estiveres com um sujo pedaço de carne entregue à disputa dos cães, e eu tomarei dela durante séculos e séculos, 10.000 ou 100.000, ou fazer dela o meu instrumento e o teu tormento. Crês tu que ganharás de mim ao ergueres o teu sinal? Os meus o derrubarão, e eu sempre vencerei. Ah, é certo que eu não te venço, mas te torturarei em ti mesmo e nos teus. Ouve-se um fragor como de um raio, mas não há esplendor de luz, nem roncar de trovão. Somente se ouve um estampido seco e dilacerante, e enquanto o obsesso cai como morto no chão, lá fica. Um grosso tronco que está perto dos discípulos cai por terra, como se a 1 metro do chão tivesse sido cerrado por uma serra de fogo em funcionamento. O grupo dos apóstolos mal teve tempo de escapar e os populares fugiram todos. Mas Jesus, que se inclinou sobre o que está prostrado e o tomou pela mão, estando assim encurvado e com a mão do que foi libertado em sua mão, disse: Vinde, não temais.
Temerosas, as pessoas se aproximam. Está curado. Ide buscar uma roupa. Um deles sai correndo. O homem sai, voltando a si pouco a pouco, abre os olhos e eles vão ao encontro do olhar de Jesus. Procura sentar-se com a mão livre, enxuga o suor, o sangue e a baba, joga para trás os cabelos e fica se observando a si mesmo. Vê que está nu diante de tanta gente e fica com vergonha. Então ele se encolhe sobre si mesmo e pergunta: O que foi que aconteceu? Quem és tu? Por que estou aqui e assim nu? Não é nada. Agora vão trazer-te roupa e voltarás para a tua casa. E de onde é que eu vim? E tu é de onde? Fala com voz cansada e fraca ao doente. Eu vim do mar da Galiléia. E como é que me conheces? Por que me estás socorrendo? Como te chamas? Chegam alguns com uma roupa e põem no miraculado. Chega também uma pobre velha chorosa que aperta o coração curado. Meu filho! Minha mãe! Por que me deixaste por tanto tempo? A velha chora mais fortemente, o beija e acaricia. Queria dizer outras palavras, mas Jesus faz que ela se controle e lhe inspira palavras mais piedosas. Tu estiveste muito tempo doente, meu filho. Louva a Deus que te curou e ao Messias que agiu em nome de Deus. E este como se chama? Jesus da Galileia. Mas o seu nome é bondade. Beija as mãos dele, meu filho. Diz-lhe que te perdoe tudo e que o que fizeste ou disseste. Certamente tu lhe falaste de tua. Sim, ele já falou de sua febre, de Jesus para evitar as palavras imprudentes. Mas não era ele que estava falando e eu não tive severidade para com ele. Que ele seja bom agora, seja continente. Jesus frisa bem essas palavras, continente. O homem abaixa a cabeça confuso. Mas aquilo que por Jesus foi poupado não é pelos moradores ricos que se aproximaram. Entre eles estão os inevitáveis fariseus. Ainda te saíste bem? Vou para ti, foi teres encontrado este homem que é o patrão dos demônios. Nossa! Endemoniado eu? O homem está aterrorizado. A velha explode. Malditos! Gente sem piedade, sem respeito, víboras rancorosas e cruéis. E tu, ministro inútil da sinagoga, chamar ao santo de patrão dos demônios? E quem queres dizer que possa agir contra eles, senão o rei ou o pai deles? Ó sacrílegos blasfemadores! Silêncio, mulher. Ser feliz com o teu filho, não faças imprecações, eu não sinto pena dele, nem preocupações. Ide todos em paz, aos bons a minha bênção. Vamos, meus amigos. Ouvi-me. Há quem se dá, Satanás, abrindo uma porta a um vício capital. E há quem se dá 2 vezes, quem 3, quem 7, quando alguém abre seu espírito aos 7 vícios, aos 7 pecados capitais. Então entra nele um espírito completo, entra o próprio Satanás, o príncipe negro. Ó, meus amigos, sabeis vós por qual caminho vem Satanás? 3 são os caminhos geralmente usados, e deles há um que não falha nunca. Os 3 são a sensualidade, o dinheiro e a soberba da mente. O da sensualidade é que nunca falha. Feita a estafeta das outras concupiscências, ela passa semeando o seu veneno, e tudo floresce numa floração satânica. Por isso eu vos digo, sede senhores da vossa carne. Seja esse domínio o meio de todos os outros. Ou do mesmo modo que essa escravidão é o começo de todas as coisas, as outras coisas. O escravo da luxúria se torna ladrão e trapaceiro, cruel, homicida, contanto que esteja servindo a sua patroa. A própria sede de poder tem parentesco com a carne, não vos parece? Mas assim é. Meditai e vereis se eu estou errado. Pela carne, Satanás entrou no homem, e feliz se ele o puder fazer. É pela carne que ele torna a entrar, ele 7 vezes, com a proliferação de suas legiões de demônios menores.
A mulher não é igual ao homem em sua formação e nas reações quanto à culpa original. O homem tem outras metas para os seus desejos mais ou menos bons. A mulher tem uma meta, o amor. O homem tem uma outra formação. A da mulher é esta, sensível e nisso, e é até mais perfeita por estar destinada à geração. Tu sabes que toda perfeição gera um aumento de sensibilidade. Um ouvido perfeito ouve o que escapa a outro ouvido menos perfeito. E se compraz com isso, o mesmo se diga do olho, e do paladar e do olfato. A mulher devia ser a doçura de Deus sobre a terra. Devia ser o amor, a encarnação desse fogo que move aquele que é, a manifestação, o testemunho desse amor. Deus a tinha, por isso, dotado de um espírito superabundantemente sensível, para que, sendo mãe um dia, soubesse e pudesse aos seus filhos abrir os olhos do coração para o amor a Deus e aos seus semelhantes. Assim como o homem teria aberto os olhos da mente aos seus filhos para entenderem e agirem. Reflete na ordem que Deus fez a si mesmo. Passamos para Adão uma companheira. Deus, bondade, não podia senão querer fazer uma boa companheira para Adão. Quem é bom ama. A companheira de Adão devia, pois, ser capaz de amar, a fim de poder ajudar, colaborar e ser substituta de Deus em amar ao homem, sua criatura, de modo que até nas horas em que a divindade não se manifestava sua criatura com sua voz de amor, o homem não se sentisse infeliz por falta de amor. Satanás sabia dessa perfeição. Satanás sabe muitas coisas. É que ele fala pelos lábios dos pitões, dizendo mentiras misturadas com verdades. E estas verdades ele as odeia, porque ele é a mentira. E ele as diz somente. Lembrai-vos vós todos e vós do futuro. Ele somente as diz para seduzir-vos com a quimera de que não são as trevas que estão falando, mas a luz. Satanás, astuto, tortuoso e cruel, insinuou-se para dentro desta perfeição e mordeu nela, deixando nela o seu veneno. A perfeição da mulher no amor tornou-se assim um instrumento para Satanás poder dominar a mulher e o homem, e poder assim propagar através dela o mal. Mas se as nossas mães em verdade eu vos digo, não julgueis nunca as obras de Deus, isto em primeiro lugar, mas pensai que assim como a mulher é que entrou o mal, é justo que por ela entre o bem no mundo. Há de ser anulada uma página escrita por Satanás, e o que fará isso vai ser o pranto de uma mulher. E visto que Satanás dará eternamente os seus urros, eis que uma voz de mulher cantará para abafar esses urros. Em verdade eu vos digo que a voz dela já desceu dos céus, desde a eternidade ela já vinha cantando o seu aleluia. Virará Eva em seu tríplice pecado, de cabeça para baixo, obediência absoluta, uma pureza absoluta, uma humildade absoluta. Sobre isso é que ela se erguerá, essa rainha vitoriosa contra Satanás. Grande é aquele que faz a vontade de Deus. E Maria é grande por isso. Qualquer outro merecimento vem de Deus, mas este é todo dela, e por isso que ela é bendita. Eis que estou vendo Jesus que vai ainda caminhando ao longo dos pequenos bosques que margeiam o rio. Ele se detém e ordena uma parada nestas horas quentes demais para se poder caminhar. Ele diz, vamos ficar aqui até a tarde. Depois desceremos pelo ureal da beira-rio. Algumas cabeças vão aparecendo por entre os ramos, olham de soslaio e dizem com a expressão de quem está contente. Eles estão aqui, estão parados, vamos dizer isso aos outros, e desaparecem afastando-se para o outro lado das moitas. Que quereis, diz Tiago de Zebedeu, quando eles aparecem, que os vê chegar, parar perto de um matagal. Então, os interrogados respondem um pouco temerosos ao verem a evidente repugnância dos apóstolos em recebê-los. Nós queríamos falar ao mestre.
Mas Jesus, com muita benignidade, os encoraja: dizei, dizei, tendes outros doentes? Jesus olha para eles com piedade. Não se vê outra coisa em seus doces cansados olhos, mas ele responde: não, meus amigos. Eu não pretendo que vós me imiteis. Olhai, vós ficais aqui repousando. Eu vou afastar-me com estes. Vou ouvi-los e depois venho repousar entre vocês. Tão doce foi a resposta, o ponto de conseguir mais do que nunca a censura. E ele disse a esses que ele se afastou um pouco e foi falar com eles: Mestre, quando tu saíste, os fariseus ficaram ainda mais violentos. Eles atacaram um homem que por ti foi libertado do demônio, e se ele não ficar doido será um novo milagre. Porque eles lhe disseram que tu o tomaste de um demônio que impedia somente a razão dele, mas que lhe deu um demônio mais forte que venceu o primeiro. Porque este último perturba e possui o espírito dele, e por isso ele não teria que sofrer as consequências na outra vida. Porque as suas ações não eram como foi que eles disseram a Abraão. Eles disseram um nome esquisito, afinal, queria dizer que daquelas ações Deus não lhe teria de que pedir contas, porque foram praticadas sem liberdade da mente, ao passo que ele agora, adorando por imposição do demônio que ele tem no coração, e aí colocado por ti, perdoa-nos se nós te dizemos, colocado por ti, príncipe dos demônios, eles disseram, adorando a ti, já não mais com a mente de um louco, mas agora como um sacrílego e maldito, e será condenado porque ele adora a ti. E você é um outro demônio, pior do que o que estava no corpo dele. Nossa! Por isso o pobre infeliz tem saudade do seu estado de antes e pragueja contra ti mais louco do que antes. E a mãe dele está desesperada por causa do filho que perde a esperança de salvar-se. E toda a alegria se transformou em aflição. Nós, para termos paz, é que te viemos procurar. Certamente foi o anjo do Senhor que nos guiou para te encontrar. Senhor, nós cremos que tu és o Messias e cremos que o Messias tem em si o Espírito de Deus. Por isso, ele é a verdade e a sabedoria e te pedimos que nos dês paz e explicação por tudo isso. Jesus diz: vós estáis na justiça e na caridade, sede benditos. Mas onde está o infeliz? Ele nos acompanha com a mãe que vem chorando em seu desespero. Estás vendo todo o povoado, menos eles, os cruéis fariseus, vêm vindo desta vez sem preocupar-se com as ameaças deles. Pois eles ameaçaram punir-nos pela nossa fé em ti, mas Deus nos protegerá. Sim, Deus vos protegerá, levai-me a este infeliz. Aí Jesus vai ao encontro do seu miraculado, libertado, e ao vê-lo arrancando os cabelos e ajoelhando-se diz... Ele diz para Jesus: entrega-me o primeiro demônio por piedade de mim, de minha alma. Que foi que eu te fiz para me fazeres tanto mal? E sua mãe também de joelhos. Ele está delirando, Senhor, de medo. Senhor, não des atenção às palavras blasfemas dele. Livra-o do medo que aqueles cruéis infundiram nele, a fim de que não perca a vida da alma. Tu já o livraste uma vez. E sua mãe, Sim, mulher, não tenhas medo. Filho de Deus, escuta. E Jesus apoia suas mãos sobre a cabeça despenteada do que está delirando por um medo sobrenatural. Escuta e julga bem, por ti mesmo, julga-te, porque agora o teu juízo está livre e podes julgar com justiça. Há um modo seguro para se compreender se um prodígio vem de Deus ou de um demônio. É isso que a alma percebe. Se o fato extraordinário vem de Deus, há uma paz que se infunde na alma, uma paz e uma grande alegria. Se vem do demônio, vem com ele o prodígio da perturbação e da dor. E também da vizinhança com Deus vem uma paz e uma alegria muito grande, enquanto que da vizinhança do espírito ou os homens malvados vem perturbação e dor. Além disso, das palavras de Deus vem a paz e a alegria, enquanto que das de um demônio, seja demônio espírito ou demônio homem, vem sempre a perturbação e a dor. E até só da vizinhança com Deus já vem a paz e a alegria, ao passo que da vizinhança com os espíritos e homens malvados, o que vem é a perturbação e a dor. Nossa, está repetido aqui, gente, desculpa. É aqui o livro que está repetido. Agora reflete, filho de Deus, quando cedendo ao demônio da luxúria, tu começastes a acolher em ti o teu opressor, gozavas de alegria e paz? O homem reflete, ficando corado, responde: não, Senhor. E quando o perpétuo adversário te dominou completamente, tiveste paz e alegria?
Não, Senhor, nunca, até chegar a compreender, até que cheguei a ter uma parte da mente livre. Antes tive perturbação e dor por causa da prepotência do adversário. Depois eu não sei, eu já não tinha mais entendimento capaz de compreender aquilo que eu sofria. Eu era mais do que um animal, mas mesmo naquele estado em que eu parecia menos inteligente do que um animal, como eu ainda podia sofrer, e eu nem sei dizer. O inferno é horrível em tudo, e não se pode dizer em que ele é o mais. O homem treme diante de uma breve recordação dos seus sofrimentos de possesso. Ele treme, empalidece e sua. A mãe o abraça, beijando na face para distraí-lo daquele incubo. As pessoas sussurram comentando. E quando tu despertastes com a minha mão na tua mão, que foi que sentiste? Um assombro tão doce! E depois uma alegria, uma paz maior ainda. Parecia que eu estivesse saindo de um cárcere escuro, onde tivessem existido serpentes numerosas, e os ares os fedores podres de um esgoto, e que de lá eu entrasse em um jardim florido cheio de sol e de cantos. E eu conheci o paraíso, mas este também não se pode descrever. O homem sorri como se estivesse arrebatado pela lembrança de sua breve e recente hora de alegria. Depois ele suspira e termina, mas logo acabou. Tens certeza disso? Dize-me agora que estás perto de mim e longe daqueles que te perturbaram, como te sentes? Sinto a paz ainda. Aqui contigo eu nem posso crer que estou condenado, e as palavras deles me parecem blasfêmias. Mas eu acreditei nelas e terei então pecado contra ti? Tu não pecastes, mas eles sim. Levanta-te, filho de Deus. Crê na paz que há em ti. A paz vem só de Deus. Tu estás agora com Deus. Não peques e não temas nunca mais. E tira as mãos de sobre a cabeça do homem. E tira as mãos sobre a cabeça do homem, fazendo que ele se levante. É verdadeiramente assim, Senhor? Perguntam-lhe muitos. É verdadeiramente assim, Senhor? Perguntam-lhe muitos. Verdadeiramente assim. A dúvida que surgiu pelas palavras que julgavam nocivas foi a última vingança de Satanás que saiu deste homem, vencido, mas desejoso de apoderar-se de novo da presa que ele perdeu. Com muito bom senso, um dos populares diz: mas então os fariseus prestaram serviço a Satanás? E muitos aprovam aquela justa observação. Não julgueis. Há quem julgue, só Deus. Mas pelo menos nós somos sinceros em julgar, e Deus vê que em julgamos sobre culpas evidentes, eles fingem ser o que não são, Jesus. Agem com mentiras e com propósitos não bons, e no entanto eles triunfam. Mais do que nós, que somos honestos e sinceros, eles são o nosso terror, estendem o seu poder até sobre a liberdade da nossa fé. Deve-se crer e agir como lhes agrada. E ainda nos ameaçam, porque te amamos. Eles tentam reduzir os teus milagres a feitiçarias, fazer que tenhamos medo de ti. Eles conspiram, oprimem e prejudicam. A multidão fala tumultuadamente. Jesus faz um gesto impondo silêncio e diz: não acolhais em vosso coração o que é deles, não às suas insinuações, nem aos seus sistemas, e também nem a esta ideia. Eles são maus e, no entanto, triunfam. Não vos lembrais mais das palavras da sabedoria. Breve é o triunfo do mal, do celerado, e mais esta dos provérbios. Não sigais, ó filhos, exemplos dos pecadores, e não escutes as palavras dos ímpios, porque eles ficarão enredados nas correntes de suas culpas e enganados por sua grande estultícia. Não coloqueis em vós aquilo que é daqueles que vós mesmos, ainda que imperfeitos, julgais de injustos. Colocareis em vós o mesmo fermento que os corrompe. O fermento dos fariseus é a hipocrisia, que nunca haja ela entre vós, nem quanto ao modo de tratar os irmãos. Guardai-vos do fermento dos fariseus. Pensai que nada há de oculto que não possa ser descoberto deles. Nada de escondido que não cabe ser conhecido por Deus. Vós estáis vendo, eles me haviam deixado partir e depois semear a cinzânia onde o Senhor havia lançado a semente escolhida. Eles pensavam ter agido de modo sutil e vitorioso, e teria bastado que vós não me tivesseis encontrado, que eu tivesse atravessado o rio sem deixar nenhum rastro sobre as águas, pois elas voltam ao seu lugar, depois de terem sido abertas pela proa, a fim de que o mal que eles fizeram, querendo dar a impressão de estarem fazendo bem, assim triunfasse. Mas bem depressa é descoberto o jogo, e a obra má deles é desfeita por Deus. E assim é com todas as ações do homem.
Com um não, fica enganado. É Deus que tudo conhece e a tudo provê. Tudo que é dito no escuro acaba sendo revelado pela luz. E o que é tramado em segredo dentro de um quarto pode ser revelado, como se tivesse sido executado numa praça. Porque qualquer homem pode ter o seu delator. E porque todos os homens são vistos por Deus, o qual pode intervir para desmascarar os culpados, ainda que em vida. Por isso é preciso agir sempre com honestidade para se viver em paz. E quem vive assim não tem por que ter medo. Não tenha medo desta vida, nem medo na outra vida. Não, meus amigos, eu vou-lo digo, quem age como justo não tem nunca o que temer. Não tenhais medo daqueles que matam, sim, daqueles que podem matar o corpo, mas que depois disso nada mais podem fazer. Eu vos direi de quem deveis ter medo. Tende medo daqueles que, depois de vos terem feito morrer, podem mandar-vos para o inferno. Isto é, os vícios, os maus companheiros, os falsos e todos aqueles que insinuam o pecado ou põem dúvida em vossos corações. Aqueles que procuram corromper mais a alma do que o corpo e levar-vos ao afastamento de Deus e a pensamentos de falta de esperança na divina misericórdia. Disso deveis ter medo. Eu vou-lo repito, porque senão estareis mortos para sempre. Mas afinal, pela vossa existência, não temais. O vosso Pai não perde de vista nem mesmo um desses pequeninos passarinhos que fazem os seus ninhos por entre as ramagens das árvores. Nenhum só deles cai na rede sem que o Criador o saiba. E, no entanto, é bem pequeno o valor material deles. 5 pardais por 2 asses. E nulo é o seu valor espiritual. E não obstante isso, Deus cuida deles. Como então não terá Ele cuidado de vós, da vossa vida, do vosso bem, até os cabelos de vossa cabeça são contados pelo Pai? E nenhuma injustiça que for praticada contra seus filhos ficará sem ser observada por Deus, pois vós sois os seus filhos. Isto é, muito mais do que os pardais, que fazem os seus ninhos por debaixo dos telhados ou por entre as folhagens. Permaneceis como filhos, sempre, enquanto não renunciais a sê-lo, por vossa livre vontade. E renuncia-se a essa filiação quando se renega a Deus e ao verbo de Deus que Deus manda no meio dos homens para levar os homens a Deus. Então, quando alguém não me quer reconhecer diante dos homens, porque teme algum prejuízo por causa desse reconhecimento, nesse caso também Deus não o reconhecerá por seu filho. E o Filho de Deus e o do homem não o reconhecerá diante dos anjos de Deus. E quem tiver falado mal contra o Filho do homem será ainda perdoado, porque eu falarei a favor dele de seu perdão junto ao Pai. Mas quem tiver blasfemado contra o Espírito Santo não será perdoado. Por que é assim? Porque nem todos podem conhecer a extensão do amor e a sua perfeita infinidade, e ver a Deus em sua carne, semelhante a toda a carne humana. Os gentios, os pagãos, não podem crer nisto pela fé, porque a religião deles não é amor. Também entre nós, o respeito por medo de Israel tem para com Javé pode impedir que se creia que Deus se tenha feito homem, e o mais humilde dos homens. É uma culpa não crer em mim. Quando, porém, ela se apoia em um sucessivo temor de Deus, ela ainda é perdoada, por não crer em mim por medo de outras coisas humanas. Mas perdoado não pode ser quem não se rende à verdade espiritual, que transluz dos meus atos, e diz que o espírito do amor não foi capaz de manter a palavra dada, mandando o Salvador no tempo estabelecido. O Salvador precedido e acompanhado por sinais que foram ditos e preditos. Esses tais que agora me perseguem conhecem os profetas. As profecias estão cheias de mim. Eles conhecem as profecias e conhecem o que eu faço. A verdade é evidente, mas eles a negam por pura vontade de negar. Sistematicamente, eles negam que eu seja não só o Filho do Homem, mas o Filho de Deus predito pelos profetas, o nascido de uma virgem, não por vontade do homem, mas do amor eterno, do eterno Espírito que me anunciou, para que os homens me pudessem conhecer. Eles, para poderem dizer que a escuridão da espera do Cristo ainda existe, obstinam-se em conservar fechados os olhos para não verem a luz que está no mundo, e por isso renegam o Espírito Santo, a sua verdade, a sua luz. E para esses haverá um juízo mais severo do que para aqueles que não sabem. E o dizerem que eu sou Satanás não lhes será perdoado, porque o Espírito, por meio de mim, faz obras divinas, não satânicas, e levar a outros ao desespero, quando o amor os levou à paz,
não lhes será perdoado, porque todas essas são ofensas ao Espírito Santo. E este Espírito Santo que é amor e dá amor e pede amor e que espera o meu holocausto de amor para derramar-se em um amor cheio de sabedoria e de luz nos corações dos meus fiéis. E quando isso tiver acontecido e ainda vos perseguirem, acusando-vos diante dos magistrados e dos príncipes das sinagogas e nos tribunais, não vos preocupeis, pensando no modo com que havereis de justificar-vos. Esse próprio Espírito vos dirá o que devereis responder para servirdes à verdade e conquistardes a vida, assim como o Verbo vos está dando tudo o que é preciso para poderdes entrar no reino da vida eterna. Ide em paz, na minha paz, naquela paz que é de Deus e que de Deus emana, para saciar com ela os seus filhos. Ide e não temais nunca. Eu não vim para enganar-vos, mas para instruir-vos. Não para perder-vos, mas para ganhar-vos, redimir-vos. Felizes daqueles que souberem crer em minhas palavras. E tu, homem, 2 vezes salvo, sê forte e lembra-te da minha paz, para dizeres aos tentadores: não tenteis seduzir-me, a minha fé é que ele é o Cristo. Vai, ó mulher, vai com ele e fica em paz. Adeus. Voltai para as vossas casas e deixai o Filho do Homem em seu humilde repouso sobre as ervas, antes de retomar o caminho de perseguido à procura de outros para salvar, até que chegue o fim, a minha paz esteja convosco. E os abençoa e volta para o lugar onde comeram e os apóstolos com ele. E depois que a multidão se dispersou, eles se estendem, põem a cabeça sobre as sacolas e logo pegam no sono, apesar do calor cansativo da tarde e do silêncio pesado destas horas tórridas.